Eu queria começar pedindo desculpa pra todo mundo que eu não tomei banho hoje. E eu tô meio fedido, eu acho. Eu ainda também não tomei banho, então tá tudo certo. É a troca dos sem banhos. Eu sempre fico pensando assim, graças a Deus, meu yoga é à distância. Porque às vezes não dá tempo de eu tomar banho. Mas imagina eu ir fedendo pro yoga. Grande kkk, vatapá, tchalaláscata. Mas tá, vou começar aqui. Peraí, deixa eu só dar uma bocejadinha. Meu Deus, cara. A Luma hoje no Google. Bocejar demais. Estou bocejando demais. O que está acontecendo? Devo me preocupar. Hoje vou dormir cedo, 3 da manhã. Estou bocejando demais. Meu Deus, cara. Olá, ouvintes. Estão sentindo esse cheirinho de ovo, farinha, erva mate, peixe, churume por aí? Pois é, querido. Nem pode mais fazer isso, né? Não Mas é pode. a turma de calouros que tá chegando na área. É proibido mesmo? Amiga, então, eu lembro que quando eu tive calouros, os meus calouros já estavam nessa vibe politicamente correta. E eles se recusaram a fazer trote. Foi bem assim... Foi meio vergonhoso pra quem tentou aplicar trote, porque a gente parecia um bando de otário. Que no caso a gente era um pouco. Mas ficou feio pra nós. Enfim, eu acho que não é mais permitido. Eu não sabia, depois a gente dá um Google. Não, vamos dar um Google agora, né? Tem que ser ao vivo. A Universidade de Brasília proíbe trotes sujos. Mas eu acho que nem na UFSC podia, né? Trotes sujos. Não podia. Dentro da UFSC não pode. A gente fazia fora, né? A gente fazia na fora. praça. Uhum. Mas que um desperdício de comida fudido, né? Super. Mas eu boto fé que é mais da consciência da galera. Mas inclusive, se tem gente que tá na faculdade ainda, conta pra nós se ainda existe isso. Quer dizer, imagina um trote virtual, que legal. Que divertido. Se dando ovada, né? É. Licença, galera. Pede pra mãe. Uhum. Mas depois, se você, ouvinte, ainda está na faculdade, nos responda se trote sujo ainda é permitido. Mas então tá, né? Hoje vamos falar daquela fase da vida que gera história pra vida inteira. Uma verdadeira fábrica de histórias e de conhecimento, não é mesmo? Que no meu caso até que foi meio pouco, né? Eu esqueci muita coisa já que eu aprendi na faculdade. Mas, aprendi enfim. na faculdade, vou te ensinar agora. Acho que essa foi a coisa que eu mais aprendi na faculdade. Chupa, xoxota. Essa música não, né? É essa música? Essa música, né? Ah, tá. Uhum. Meu Deus, quase fiz um micão aqui. Nossa, eu cantei muito essa música também. Nossa. Inclusive, tem uma história que a gente recebeu de algum ouvinte que tem esse enredo, hein? Mas enfim. Calma, coceira. Parece que você tá abrindo e fechando um zíper. O SMR de zíper. Tem que fazer em câmera lenta, assim, com aquela trilha sonora de striptease, sabe? Aham. Tan, 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 e aí... mas enfim, vamos para as histórias de universidade. Sabe essa buzina? Eu amo. Sim, tudo pra mim. E hoje vamos à cerveja mais barata que tiver. E só, né? Porque o dinheiro ou dá pra cerveja ou dá pro pasto do restaurante universitário. Choices, né? Que saudades do meu res. Do meu restaurante universitário. Que saudade do meu res. Ai, saudades, caralho. Cara, é surreal, né? Porra. É surreal que você almoça com R$1,50. Não, pô, a galera enchia o prato, parecia que tava escalando o Everest no prato de arroz e feijão. E gases, né? Que era arroz, feijão e gases. O dia inteiro peidando, gente, pelo amor de Deus. Cara, que loucura, mano. Eu tive muitos gases, eu tive que parar o feijão. Porque eles colocam salitre, né? Então, eu fiquei descobrir esse negócio do salitre aí. Sim, porque eu tava com muito peido. E aí eu tive que perguntar. Eu não lembro se eu perguntei pra alguém que... Não lembro como essa informação chegou até a mim. Mas a galera coloca salitre, né? E daí fica todo peidorreiro depois da Rio. Aí tem que entrar naquela sala com 60 pessoas. Com aquele ventilador. Com o ventilador. Ai, senhor. Mas enfim, hoje a gente vai fazer a apresentação com os nossos nomes de calouro. Ai, eu tô super curioso porque eu não sei o teu. Tu não lembra? Eu não me lembro. Sou a Esley da Boca Suja. Mais conhecida... mais conhecida como @LumaPSantos. Eu sou o Instaboy. Ai, eu amo! Mais conhecido como o @EduJurek.
E eu que te comprei, né, amigo? Pra quem não É. sabe, pra quem chegou agora, a gente já falou em outros episódios, mas Eduardo Jurek é meu calouro e eu comprei. É de minha propriedade. Cara, é engraçado que dizer vocês me compraram antes da compra de calouro, né? Foi naquele Eu dia. já te amei, Que fofa. entendeu? Eu já te amei, tu interagiu, eu acho, com a gente, né? Nos grupos do Facebook. Interagi. Tinha esse Morrendo rolê, de né? vergonha. Aham. Ai, Daí eu lembro que eu lindo. encontrei vocês no Midnight jogando sinuca. Ah, é? Aham, nem sei como é que fui pra lá, mas eu fui, daí vocês estavam lá, e aí eu conheci o Ed, eu conheci você. Conheci as veterinadas todas. Ah, eu amo. Oh, saudades de um barzinho com sinuca do lado da faculdade, hein? Porra, Meu Deus. eu amava Midnight. O meu apelido era Esley, porque eu era parecida com uma guria que era bem quietinha, assim, do curso, sabe? Aham. E aí, quando me botaram pra falar, botaram em cima de uma cadeira, né? E aí, tava todos os veteranos falando, fazendo um monte de pergunta, assim. E aí a gente tava com megafone, eu acho, né? Não. Aham. Geralmente A tinha. gente fica, né, com megafone. E aí eu falei, um de cada vez, caralho! Nem me lembro, tá? Mal nem chegou e lembro. já xingou a galera. Já xinguei a galera, o meu jeitinho, boquinha suja, desde sempre, é o meu apelido de calouro. Mas pra tu ver como eu tava tão nervosa que eu nem me lembro de ter falado isso, tá? Só Eu pra não me ter uma lembro de noção. nada da minha apresentação também. Eu tenho a sensação que eu não precisei me apresentar. Não, eu acho que tu chegou atrasado. E aí já Meu tinha jeitinho. acabado todo... O meu jeitinho. Tu chegou depois, amigo, tu chegou depois, já tava encerrando, eu acho. Talvez eu Mas tenha é feito isso. isso de propósito, talvez. Não, eu com certeza Eu só não me atrasei duvido. mesmo. Eu não duvido. Ah, eu amo. Mas se você, então, tá chegando aqui por agora, já segue a gente nas redes sociais, que, olha, eu vou falar um negócio pra vocês, tá? A gente é muito social media também, entendeu? A gente faz os conteúdos muito legais, tá? Vários games, várias coisas muito massas lá no nosso Instagram. Vocês podem nem ouvir o podcast, eu acho. Já É verdade. Indica pra uma galera que quer um conteúdo pra dar uma risadinha, já vai lá no @umgrandekkk no Instagram, no Twitter e no LinkedIn, porque a gente é muito business group. Business Group. @eu, Bruno Andrade, né, só com A no meio, trancou esse semestre. A gente não sabe se Ela vai rodar por rolar FI. nas Maldivas, se ela vai rodar por falta, vai rodar por FI. A gente não sabe exatamente o que aconteceu com o Bruno. Se ela ficou presa no banheiro do último andar porque estava fazendo cocô e lá é o banheiro secreto pra fazer cocô? Pode ser. Eu acho que ela sabe. tá em lockdown na sala alocar. Só em lockdown na sala local. Inclusive, o ouvinte, na universidade de vocês tinha a sala alocar. Na verdade, não é a sala alocar, né? É uma placa que é alocar. Né? Não é uma placa, amiga. É que quando você se... Não. Sempre tinha um papel, na minha época tinha um papel escrito sala alocar. É, mas é porque assim, essa sala alocar vem do sistema que ainda não tá alocada em uma sala. Isso, que não tá alocada, exato. E daí você ficava tipo, só qual que é a sala? Alocar. Então, se você tinha também, aparecia no sistema da sua universidade sala alocar, já comenta aqui pra gente, que isso é um trote clássico da Universidade É um Federal trote de clássico. Santa Catarina, mandar os calouros, eu falo seguidores, mandar os calouros procurarem a sala alocar, e ela não existe, então assim, eternamente procurando. Tu fez parte da comissão de trote, amiga? Amigo, porra, eu era, fui tudo boladeiro. Ah, eu fui da minha também. Perdeu essa cultura do trote, né? Era muito legal, mas eu entendo a questão do desperdício de comida também. Tem muita Era gente que muito não legal. curte. Foi muito, sei lá, tipo... Tem algo sobre você se humilhar em coletivo, sabe? Sabe, tá numa merda junto, assim, todo mundo Tá junto. numa merda junto. Porque aí Ai, você meu trote foi muito rola legal. um negócio assim, e tipo, não era como se a galera fosse idiota e, tipo, mandasse a gente, sei lá. Sabe trote de Sim. engenheiro? É Trote que de engenheiro. o trote de engenharia é muito humilhante, né? O trote do design não era. Mas acho que teve momentos humilhantes na minha turma também que eu vou comentar mais pra frente sobre. Eu achei o meu trote bem suave. A única parte não suave do meu trote é que eu não sabia que era o trote no dia. E eu fui com um All-Star branco de tecidinho. E ele ficou podre, eu tive que jogar ele fora. Ai, cara, o trote de vocês eu acho que não... Teve comida? Eu acho que não teve comida. Teve, Eu acho amiga. que foi só tinta. Teve comida? Teve, porque tem uma foto minha que eu tive que catar uma piroca de ouro num pote de farinha. E eu achei, é claro. E eu tava muito Achou a sujo. piroca de ouro com a Fui eu. boca? Tá aqui ainda a piroca de ouro, eu não sei quem que fez. Não acredito, Tá aqui amigo. comigo. Aham. Foi a gente que fez, acho que foi a Isadora que fez. Eu tô com a piroca de eu amei ouro. que tu ainda tem a piroca de ouro do trote. Eu Tudo tenho. pra mim.
Mas enfim, né, gente? Antes de tudo, vamos contar que a nossa vivência na faculdade é muito parecida, né? Pois nós, já falei ali que o Juraquim é meio calouro. Então a gente vai contar um pouco antes. Vamos de pré-vestibular, amigo. Como que foi o pré-vestibular pra ti? Fez cursinho? Eu fiz cursinho, mas eu tive muita sorte, porque minha vida toda eu estudei em escola pública, e na época a UFSC estava começando a abrir um campus aqui na minha cidade, que eu moro em Curitibanos, né? E aí ela começou a oferecer um cursinho de graça, que era o cursinho pra vestibular da UFSC. Tinha em Floripa também, né? Ah, que legal! E aí, cara, eu dei muita sorte porque na época não tinha muitos professores especializados em cursinhos. Então eles contrataram todos os professores do Energia de Lages. Então eu tive um puta cursinho com professores fodas do Energia, que era caríssimo, de graça. Na minha própria escola ainda. Nossa, arrasou muito. Foi bem bom. Cara, no meu cursinho... Cara, você vê que eu tive caganeira em todas as provas que eu fiz de vestibular. Foi por causa do cursinho pra vestibular e do vestibular que eu achei que eu tinha intolerância à lactose. Como assim? Foi aí que tudo começou. Porque, cara, eu comia e eu cagava. Parecia um pato. No vestibular? E fazendo cursinho, tá? Eu acho que começou... Juro pra ti, eu almoçava e me dava caganeira. Eu juro. Porque eu acho que eu tava tão ansiosa e tão nervosa com o vestibular. E aí chegou num dia, cara. Teve um dos vestibulares, acho que foi o vestibular do IFSC. Me deu uma caganeira daquelas, braba e muito fedida. Sabe aquelas que parecem de ressaca, assim? Sei. Nossa, um cocô mole antes da prova foi horrível. Que horror. Aí tu vai toda tensa já pra prova, né? Tipo, cara, eu não posso espirrar. Se eu espirrar, eu vou me cagar. Eu tava assim, cara, eu não podia dar um espirro que ia ser, meu Deus, sabe, Cataratas do Iguaçu. Ia ser horrível. Mas a minha mãe, quando ela fez vestibular, eu lembro que a minha mãe, ela fez faculdade um pouco mais tarde, assim, na vida dela. E eu já era nascido, no caso. E aí, ela vomitou no dia da prova do vestibular dela também, de tão nervosa. Tadinha, cara. Ai, meu Deus, ouvinte, se você teve caganeira, vomitou ou algum ataque de pânico pré-vestibular, antes de fazer a prova do vestibular, por favor, comenta na foto desse episódio, hashtag eu me caguei. Hashtag eu me caguei. Eu caguei! Eu caguei! Eu não lembro se eu tive alguma coisa, eu acho que eu fiquei só bem nervoso, assim. Mas eu fui com aquela clássica mentalidade, assim, eu não vou passar mesmo, sabe? Vou aqui fazer, ver o que vai acontecer. É sobre isso. Mas, amiga, você passou na UDESC, não passou? Não passei. Mas você ia fazer moda? Não tem uma coisa assim? Não, eu fiz... Olha só que louco, eu fiz moda. Ouvinte, eu fiz moda. E hoje eu uso um pijama de pizza. E hoje eu uso um pijamão de pizza. Não, e aí... Nossa, amigo, muito louco tu tocar nisso. Eu tinha esquecido completamente. É que eu saí do terceirão em 2010. E aí, em 2011, eu tentei o vestibular da UFSC e não passei. E aí, eu passei na particular em moda. Eu falei, vou fazer esse ano, então, moda. Não, olha eu fazendo moda. Nada feio, mano. E aí, fui fazer moda, fiz um ano de moda junto com o pré-vestibular. Amiga, eu achei tudo. O primeiro semestre, na real, eu fiz completo. E aí, o segundo semestre, eu fiz algumas matérias só. Fiz umas matérias de modelagem, umas coisas assim. Nossa, que da hora. Eu nunca faria faculdade de novo agora. Mas eu queria muito estudar mais sobre moda, assim, tipo, mais academicamente, sabe? Falar de tendências. Tem pós, né, amigo? Tem várias coisas, tem tudo aí pra nós. Mas tu lembra do listão, amigo, quando saiu? Como foi a tua emoção? Amiga, eu lembro. Quando eu passei no vestibular de 2013, no comecinho de 2013, né? E, na época, não tinha, assim, smartphone tão igual a gente tinha agora, sabe? Com internet. Isso é muito louco. E aí, eu tava na praia com a minha família. E eu tinha um celular, tipo, que te mandava SMS, sei lá, só, sabe? E daí, uma amiga minha me mandou assim, parabéns! Aí eu fiquei, tipo, que louca, né? Eu faço aniversário em novembro. E ela mandou só isso, eu fiquei, tipo, what the fuck? Daí, uma amiga minha me ligou. Falou assim, amigo, você passou na UFSC. Daí eu fiquei, como assim? Alô? Ai, foi tudo. Daí ela me contou que eu tava na lista e tal. Daí quando eu cheguei em casa, uns dias depois, assim, porque eu tava em outra cidade. Daí eu fui ver a lista do vestibular. E eu já tinha sido adicionado em grupo e etc. Eu tava tipo, meu Deus, o que rolou?
Isso é muito louco, né? Porque os veteranos também já ficam vendo listão pra já adicionar nos grupos. Cara, era uma loucura, né? Os grupos do Facebook. Ai, Meu Deus, nossa, cara. era tão legal, né? Era muito Será legal, que hoje é cara. grupo de WhatsApp? A conexão caiu. Nossa, deve ser o ser E grupo de ouvinte? WhatsApp. Ouvinte, se você é um jovem universitário, como que se comunica? Como é a comunicação? Como que é? E aí? E agora, amigo? E agora? Vocês têm um Instagram? É um Instagram? Como que... Deve ser o WhatsApp, né? Ah, com Por certeza deve ser favor. o WhatsApp. Meu Deus, deve ser um inferno. Cara, 200 pessoas no grupo. Mas, por favor, manda inbox lá pra gente no @umgrandeKK. Nossa, calma. Babaquei toda. KK. Esqueci o nosso arroba. Manda lá no Instagram do KK. @umgrande... Manda inbox pro Kaká, gente. Vamos encher ele de inbox. Manda inbox pro KK. Lá no @umgrandeKK. Como que é a comunicação de veteranos e calouros? Por favor, que eu tô perdida. Eu amava que tinha no Facebook, porque você já começava a ver os crushes. Ai, sim! Já começava, tipo... Meu primeiro namorado foi isso. Meu primeiro namorado não, meu namorado da faculdade, que é meu ex, no caso. Uhum. Foi muito isso. Ai, é tão romântico. Não, e foi muito engraçado que a gente deu risada anos depois pra descobrir. Porque eu tava com a minha amiga no computador, olhando as fotos. E eu falei, nossa, amiga, olha só esse gatinho. Você falou assim, né? E aí eu falei isso dele. E ele, ao mesmo tempo, lá na puta que pariu do interior, tava com um amigo dele no computador. Mentira. Vendo as fotos, e falou assim pro amigo dele também, olha só essa mina que gatinha. Tu acredita? Olha que louco. Amiga, eu adorei esse episódio da tua série, muito boa. Legal, né? Ai, foi Aham. muito engraçado. A gente descobriu anos depois, a gente já tava namorando. E a gente descobriu anos depois que essa cena aconteceu, assim, que eu falei, cara, eu queria te falar que eu te achava gatinho dele. Falou isso também. E tipo assim, olha que engraçado, né? Adorei. Muito legal. Mas quando eu descobri, eu tava com a minha mãe, a gente abriu um champanhe. E eu contei algum episódio aqui também, que eu não lembro qual, que eu liguei pra minha amiga porque eu queria, né, fui comemorações. Aí eu fui até a casa da minha amiga, Ah, é pra levar verdade. na família dela. Aham, Lembra? Eu aham. comentei. E daí o pai dela jogou ela na piscina, pegou ela no colo e ele só foi assim, nem precisou encostar em mim, eu já Assoprou. me joguei sozinha. Ele falou, Lu, eu nem precisei empurrar, já se jogou sozinha. Eu queria comemorar, sabe? Eu tava muito feliz. Aham. A minha família me deu um trotinho, assim, tipo, tinha... Eles aproveitaram, na real, que a gente tava saindo lá do apartamento da praia, pegaram todas as comidas que tinha na geladeira, bateram no liquidificador e jogaram na minha cabeça. Foi isso. Clássicos do rock. Eu amo que tinha um cartaz na casa da minha amiga que tava escrito Gabi, e aí depois escreveram um caneta assim, Luma, sabe? Tipo, inclinado pra cima, assim. Pra Adorei. caber junto. Bem metida. Amei. Nossa, eu vou achar uma foto. Meu Deus do céu. Tem que botar, né? Vamos postar nos stories de um grande kkk a nossa foto de calouro. Cara, eu era muito calorice. Porque eu tinha uma cara de novinho. Eu era novinho, porque Ai, amigo, sim. eu passei na faculdade com 17 anos. Meu primeiro ano inteiro da faculdade eu tinha 17. E aí, eu era... Sabe, até alguém mandou ali pra gente no inbox. Até vou ver quem que mandou. Que falou assim, eu era muito baunilha. Eu amei esse termo. E eu era muito baunilha. @oi, eu sou a Érica falou, meu Deus, eu era muito baunilha na universidade. Fazia nada. Érica, eu era a mesma coisa quando eu era calouro. Eu era muito baunilha. A única coisa não baunilha que eu fazia era comigo mesmo. Por exemplo, primeira semana de faculdade, existia uma tradição do design que era o Pida Everyday. A gente ia todo dia pra uma praça. É verdade, a praça na frente da igreja. Uma praça na frente da igreja, do lado da UFSC, em Florianópolis, se chamava Pida. E a gente sempre ia lá pra beber, ficar juntos, etc. E no primeiro dia, eu tava com meu cabelo meio raspado, meio esquisito, tava todo tosco. Eu pensei assim, vou dar uma desfiadinha com a Gillette aqui, de leve. Amigo. E daí eu raspei a minha cabeça bastidores. inteira. E aí eu chorei, saí correndo, encontrei um cabeleireiro aberto. Aí ele falou assim, meu Deus, o que você fez no teu cabelo? Tu se autocalorou, né? Eu me autocalorei. A Pixel era tua veterana também? Não, ela era... Não, ela era caloura B. Calouro B, amiga, aliás. O que é isso, né? Calouro B. Pois é, será que calouro B existe em todas as faculdades? A gente Não. precisa falar sobre o calouro B, né? É Precisa só uma falar coisa do sobre o calouro B. design? Não, amiga, mas tem lugares que no segundo semestre você já é veterano.
Nossa, a gente passa por um semestre de humilhação. Cara, tu não é nada, tu é um limbo. É tipo, tu é calouro B, sabe? Tu não é veterano e tu não é calouro, tu tá no limbo, porque tu não completou um ano de faculdade. Nossa, era uma tristeza ser calouro B, tu não era nada. Era uma tristeza. Calouro andava tudo em bando, né? A gente tudo com aquelas pastas A3, nada a ver. Não sabia onde é que era. Todo nervosinho, tudo arrumadinho. Nossa, cara, eu me vestia muito hippie, sabia? Eu tinha uma vibe, tipo, mais Elba Ramalho, assim, sabe? Sério? Eu usava brincos de pena, me achava toda. Nem sei se é legal usar brincos de pena. Eu usava brinco de pegador de sonhos, umas calças largas, assim. Minha amiga, você falou das pastas A3. E aquela fase que a gente tem que ir com as pastas A3 no RU. Ai, nossa! Cara... Eu não sei se você fala, ouvinte, não sei se você fala RU ou RU, mas aqui a gente fala RU. Lembra Vamos que teve no até RU. a música do Pedro? Hoje eu vou comer no RU. Ficou super famosa. É É barato gostoso pra chuchu. Hoje eu vou comer no RU. Ai, arroz normal, arroz integral, feijão e lentilha. É mais barato, Ana, pra toda a família. É, Pra tinha alguma sua coisa... alegria. Meu passe eu já emprestei. Emprestei pra um amigo meu. Senão ele não vai comer. E eu não quero ver ele sofrer. Tu sabe tudo. Amigo, eu sei. Se é de Floripa, estudar na Federal. Já comeu aqui esse rango legal. Esse rango legal. Cara, esse vídeo estourou. Eu não sei se você ouvinte chegou em você esse vídeo, mas foi meu Deus, um colega meu, né, da minha turma que fez uma paródia do RU. Provavelmente se chegou também, manda inbox aí e avisa a gente. E a gente tem uma participação agora do nosso ex-caster. Pra você que tá ouvindo os nossos episódios desde o início, você vai reconhecer uma voz diferenciada nesses antigos episódios, que é o Edésio. A gente obriga ele a mandar áudio de participação todo episódio aqui. Tava no contrato dele. E ele fala sobre essa questão de ser baunilha. Ai, eu amo. Eu amei. Alô! Cara, a Erika, ela pode já mandar os direitos autorais desse termo pra gente usar aqui no podcast, porque eu adorei ser baunilha. Ser baunilha. É muito bom. Um pobre ligando pra mim. Um pobre ligando pra mim. Chamada a cobrar. Para aceitá-la, continue na linha após a identificação. Ai, gente, olha, vocês vão me pagar por essa meia hora que eu tô aqui no emoji de buraco, caí no emoji de buraco aqui, pensando na época da faculdade, tentando lembrar de alguma experiência e sem sucesso nenhum, porque o que eu fiz durante a faculdade foi literalmente fazer a faculdade, né? Eu não vivi, assim, histórias e coisas ao redor, nada, assim, de muito incrível, extraordinário, foram coisas mais banais mesmo, assim, que não vale muito a pena contar. Mas eu queria dizer só com esse áudio que eu não tenho o que dizer. Não, na verdade, sim, eu tenho o que dizer. Eu queria afirmar, né? Reafirmar, na verdade, que eu apoio muito a ciência no Brasil e que eu torço muito pelo sucesso, né, dos acadêmicos no Brasil. E é isso, gente. Acadêmicos, me adicionem. Um beijão. Militou todo. Militou e ainda meteu o golpe do flerte, né? Pra quem não sabe, Acadêmicos, me adicionem. o nosso ex-caster Edésio gosta dessa galera da academia. Não é mesmo? Ai, Mas, meu cara, Deus. eu acho que tem isso, né? De, tipo assim, uma obrigação. Eu acho que a gente foi... Olha, vamos ver. Vamos lá pra uma história Zeitgeist. A gente cresceu com aqueles filmes americanos Ai, das... sim. Eurotrip. American Pie, essas American coisas assim. Pie. E aí você chega na faculdade e parece que tem aquela obrigação na faculdade de ser, tipo, muito incrível, Meteu muito louco, louca. E às vezes não é, né? Às vezes é só, tipo, faculdade. Às vezes é só uma nova escola. Mas, cara, eu aproveitei muito a facu, eu meti muito louco pras festas. Nossa, eu ia em todas as festas, bebida na praça. Meu Deus, a gente enchia a cara com vinho, com Campo Largo, vinho Campo barato. Largo, amiga. Teve A uma gente vez... virava na praça à Teve noite. uma vez que a gente catou umas grana entre meus amigos, fomos no Comper, antigo Comper, saudades. No supermercado. E era no supermercado do lado da faculdade. E a gente comprou 2 ou 3 Campo Largo pra gente dividir entre nós, assim. Aí a gente parou no estacionamento pra arrumar as coisas na mochila e a minha amiga
derrubou uma garrafa de Campo Largo, quebrou. E eu lembro que foi uma cena assim, bem tipo Love by Grace, sabe? A garrafa caiu, rolou um pouquinho e quebrou. E aí todo mundo ficou parado olhando assim, aquele líquido escorrendo no chão, assim, sabe? Triste. Tipo, não. E era tipo Campo Momento Largo, Love foi by R$10, sei lá. Nossa, era muito bom. Eu lembro que também... Nossa, todas as festas de calor eram nessa praça. Eu lembro que na minha primeira festa de calor eu já tava bebendo no funil, já a galera vai. Eu já tava lá toda engasgada no funil. Nossa, eu aproveitei muito. Tinha vários jogos também que a galera fazia, que até hoje eu não entendo bosta nenhuma. Aquele... Como é que era aquele jogo, amiga? Carué. Até hoje eu não sei o que é Carué. Até hoje eu tô perdido. Carué. Até hoje eu tô tipo assim, ó. Quem é Carué, sabe? Quem é Carué, exato. E é um jogo que a galera não dá explicação. É tipo assim, não, tu entra na roda e tu fica e tu tem que descobrir a regra do jogo lá no jogo. E o mais muito legal é louco. que, tipo, tem uma pessoa que narra o jogo e, tipo, essa pessoa, ela é a ponto-chave do jogo, assim. Ela é a ponto-chave, tem um narrador. Tem que saber narrar direito, porque senão não funciona. É muito louco. Nossa, eu fui em várias festas universitárias, inclusive até recentemente, antes da pandemia, estava indo nas festas universitárias, porque eu fiquei solteira e pensei, Tudo. o que tem pra fazer em Florianópolis, onde eu beijarei várias bocas e onde eu encherei a cara com open bar de cerveja barata? Por R$40. Por R$40. Festas open bars da UFSC. Nossa, eu fui em várias festas. Ai, amiga, que saudades. Eu quero ir numa festa também depois. Nossa. E a questão é que aí a próxima vez que eu for, eu vou ter 30 anos, né? Ah, Aí mas vai não ser- quero saber. A gente Não, vai, aí eu amiga. vou inventar um personagem, né? Eu vou inventar um personagem também. Não, a gente vai Tu vai ser a nas festas Amanda de universitárias. Boston. Eu vou ser a Amanda de Boston. Eu não sei ainda quem que é você, mas eu vou descobrir. Não, mas vamos à escola Wolf Maia daí. Escola Tipo, Wolf Maia. oi, prazer, qual é o seu nome? Ah, meu nome é Luma. Tá, que curso você cursa? Você Ai, tá sim! cursando? A gente pode escolher qualquer Ai, curso. Eu tô no terceiro semestre de... Terceiro semestre? É terceiro semestre que fala? Terceiro semestre. Tô no terceiro semestre de design. Nossa, nem vejo a hora de me formar, né? Ai, tá muito comentei. foda. Ai, meu Deus, tenho 21 aninhos. E, Vou ai, morrer. já tô começando a fazer estágio e, ai, é muito difícil conciliar com a faculdade, sabe? Muito difícil. Uma amiga de festa, meu Deus, assim... cara, a quantidade de festas também que eu fui, que eu perdi a caixa preta, assim, gente do céu. Nossa. Deus protege. Porque, olha, eu não Deus sei protege. como eu sobrevivi. Nossa, a gente ia pra casa depois fazer after. Meus amigos moravam tudo numa kitnet, mas tinha 6 pessoas numa kitnet. Dormia 3 pessoas no colchão no chão, 3 pessoas na cama de solteiro numa kitnet. Nossa, velho, que Tudo. saudades, era uma loucura. E, cara, teve uma época que o Givago, uma balada de Floripa também, começou a fazer festas de graça nas quintas-feiras à noite. E nessa sim. fase da vida, eu tinha uma aula às 7h30 da manhã da sexta-feira. Cara, quantas vezes de virado pra essa festa, pra essa aula. Nossa, a galera chegava viradaça de todos os happy hours. Nossa, a galera exalava álcool. Aham. E agora tu me lembrou dessa aula de 7h30 da manhã. Eu já tive aula de materiais. 7h30 da manhã. E eu Pelo acho que no amor de episódio Deus. de Tecnostalgia aqui, eu acho que eu falei que, cara, eu colava. Tu tem noção que eu colava com um Nokia tijolão? É verdade, Tu tinha. tem noção que eu não tinha um smartphone, tipo, tela, tá ligado? O meu era um Nokia tijolão com aquele tecladão inteiro, sabe? Com as teclas, com as letras, tudo. Aham. Era um Nokia, deixa eu ver qual que era. Nokia... E63, não? E63! Pam, pam, pam. Eu tinha um E63. Tem noção que eu escrevia todos os capítulos? Meu Deus, com Eu esse escrevia tecladinho. todos os slides, amigo, no bloco de notas do Nokia. Nokia! Caralho. Cara, eu cheguei na faculdade com Nokia tijolão. Era só a Luma no... Era só eu no tecladal, mano. Nossa, eu tinha que ficar rolando, todo mundo já com seu iPhone, com seu... Era Moto G na época que lançou, sei lá. Nossa, eu tinha um LG podre também. Quando eu comecei a fazer faculdade, ganhei era esse aqui que eu tinha, um LG C310. Meu Deus. Às vezes você não fica também pensando assim, cara, parece que eu nem fiz faculdade. Eu não sei. A gente pegou o nosso diploma
diploma e enfiou no cu. Eu enfiei no cu. Né? Eu fiquei, porra. Meu diploma tá aqui, do meu lado, assim, pra eu me lembrar todos os dias que eu fiz faculdade. Que eu... Só pra lembrar, pra dar orgulho pra família. Não, e o mais legal de tudo, gente, é que eu não sei se todos os cursos da UFSC é assim, mas o meu nome tá escrito em Comic Sans no... O nosso diploma é péssimo, cara. É um diploma de design e ele é todo cagado. Se tem uma coisa que ele não tem, é um design bonito, cara. Cara, que engraçado. Mas, gente, eu amava também os happy hours, assim, da Cara, eu UFSC. tava lembrando que a gente fez uma festa. A minha turma tinha... quando... No final do semestre, tu tinha uma festa grande pra fazer, né? Que a galera comprava pulseiras e tal. E a gente fez a nossa festa bem cheers. Que é bem... Era pra ser bem essa vibe Eurotrip, tá ligado? Ficou famosa como é que é o no... Bem... Ficou famosa? Tu ouviu falar da Cheers? ouvi falar, amiga, várias vezes. Cara, foi a nossa festa, a gente mandou fazer roupa de cheerleader, tá? Nossa, eu vou postar no stories no Grande KKK, a gente vestida de cheerleader, com pompom, sabe? Nossa, tava muito legal. A gente tava com... Era vermelhinho, assim, tava escrito DZN, que era design. Ai, Como chique. design No esse meu negócio. semestre, a gente fez a semicodélica. Acho que tu foi também, né? Que era uma... eu fui na semicodélica. A gente misturou a temática... Tem até um vídeo, um teaser que a gente fez, foi muito bom. Teve um teaser. Que era inspirado no sistema de cores semic com psicodélico, uns tie-dye. A gente lançou a tendência dos tie-dyes, na verdade, é isso. Foi, amigo, foi muito isso. Nossa, na nossa festa, cara, tinha o Bongzilla, que era um bong feito num garrafão de 20 litros de água, assim, que tinha 4 mangueiras, ele era verde, tinha uma cabeça de ET. Nossa, Deus. cara, fez um sucesso, a gente fez vários Isso é a jogos, coisa beer mais universitária que pode existir. Muito, cara. Beer pong, tinha batalha naval, tu jogou batalha naval? Não. Que é um tabuleiro de batalha naval, aí tem, tipo assim, copinhos desses de café, assim, sabe? Aham. Copinho de café com água e vodka. E aí, tipo assim, se a pessoa acerta, tem que virar o copo sem cheirar, tipo, entendeu? Que tudo. Nossa, a galera ficou louca, era gente vomitando pra tudo quanto é lado. Eu nunca vi tanta gente vomitando numa festa, juro, na calçada, assim, ó, era um do lado do outro, tá? Era assim, ó, meu Deus, era a fila do vômito. Saiu da batalha naval pro campo minado de vômito. Direto pro campo minado. E nessa época, nessa festa, não sei se foi nessa festa, mas nessa época foi a época que eu tinha o meu sneaker, aquele que eu com salto. Momento. Amiga do céu, que vergonha. O surto. E a Júlia, do Rio de Janeiro, mandou um áudio pra gente falando sobre festas. Sobre a festa da galorada. Alô! Oi, Luma, tudo bem? Meu nome é Júlia, eu sou formada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. E nos tempos maravilhosos de faculdade, tinha uma festa chamada Integra, que reunia vários cursos da faculdade. Biologia, ciência da computação, TI, tudo isso. E aí tinha essa festa, né? Então era uma festa muito grande, tinha vários cursos, consequentemente muita gente. E aí tem um prédio específico no campus da URCA, que é o CCH, que é um prédiozão, assim, tem uma arquitetura mais bonita, né, e tal. E aí ele tem uma escadaria e aí um pátio na frente, então ficava muito lotado. E aí a festa comendo solta, aquela coisa toda, todo mundo animadão, doidão, tá. E aí eu, além de ser estabanada por natureza, ainda estava alucinada. E simplesmente eu tropecei no fio do DJ e eu acabei com a música da festa. Meu Deus. E aí eu nunca senti tão mal na minha vida, porque mesmo ninguém sabendo que eu tinha terminado a música da festa, todo mundo me xingou muito sem saber que era eu. Aí eu fiquei muito mal no cantinho da festa. E aí eu tipo, que vacilo, que não sei o quê. E por dentro eu tava muito triste, porque estavam me xingando muito, mesmo sabendo que não era diretamente pra mim. Mas aí rapidamente as pessoas colocaram de volta na tomada e a festa voltou. E talvez quem é da Unirio, se tá ouvindo agora, desculpa por esse dia. Eu adorei. Já teve até retratação aqui, ao vivaço. Gente. Júlia, você está perdoada. Palmas Acabou, foi só um sustinho, entendeu? Foi só pra dar um susto. Gente, eu imagino ela dando... Acabou a festa, vai ter que beber água. Eu imaginei ela dando um tropeção assim, e desligando tudo, sabe? Nossa, é muito cena de filme. Muito velho. cena de filme. É muito cena de filme dos anos 2000. Aham. Nossa. Ai, eu amei. Ai, teve uma época que na faculdade que eu
Eu ia tanto pra balada que eu virei DJ da balada. E aí, eu e uma outra amiga, a gente começou... Todo mundo teve um momento, um né, momento de virar DJ, durante sim. a faculdade. Ai, meu Deus, tudo pra mim. E aí, eu e a minha amiga, a gente ia muito... A Juliana, talvez, amiga Ju, se você tá ouvindo, oi, hello. Lembra que a gente era DJs das festinhas e a gente se achava, a gente chegava assim, ai, chegou o DJ da festa. A gente chegava assim com nossa picape, nosso computador. Headphone. E ficava lá assim, tipo, ai, tu quer ouvir o quê? Ai, Alicia Keys. Toca Britney. Ai, toca Britney. Era tipo isso, meu Deus, me achava. Tava de graça, ganhava uns drinks. E ficava em Tudo de evidência, bom. né? Porque nunca tiravam foto de mim naquela festa. Daí quando eu virei DJ, tiravam. Tive que virar DJ. Cara, isso foi uma tour minha e de uma amiga minha. Que a gente nunca saía nessas fotos de festa também. E daí teve um dia que a gente falou, amiga, é a Tati, um beijo, Tati, não sei se tu vai estar ouvindo isso. Mas a gente falou, amiga, a gente tem que conseguir a nossa foto hipster na balada, segurando a garrafinha de Heineken. Teve esse momento. E daí a gente, tipo assim, cada vez chegava um fotógrafo, a gente ficava, bate cabelo. E a gente começava a bater cabelo. E até que o que? A gente conseguiu a nossa Aê! foto. Nossa, a gente ficou muito feliz. Era tipo, vai amiga, bate cabelo. Finge que tá dançando. Sorri. Sabe assim? Fazia toda uma cena. A gente se juntava assim. E eu vou postar também essa foto lá na @, um grande Meu kkk. Deus, que ridículo. Então já fique atento. Não, a gente vai ter que fazer um álbum de fotos da universidade. Vai ter que fazer um anuário, um burn book Um burn book da faculdade. da faculdade. Pelo amor de Deus. Falando em loucuras de festa, e que a gente citou no início desse episódio sobre o chupa-piroca. Chupa-piroca é uma coisa linda. Aqui temos um nome anônimo, pediu pra ser chamado de Teia. E então Teia nos mandou uma história com essa música incrível de chupa-piroca. Alô! O ano era 2017, mais especificamente maio. Olha o sotaque dele. E daí a gente foi Eu nesse amo. Dela, churrasco, da Terra. era numa casa assim, com quintalzão, piscina e open bar, open food. Tudo. E eu e a Bia, a gente não conhecia ninguém, né? Tipo, só os mais amigos da Luísa ali. E eu bebi muito daquelas Kisla, sabor, maracujá, sei lá. Sei que a festa acabaram. Tocaram todo mundo, não lembro que horas, mas era meio cedo. Aí, primeiro, eu peguei uma garrafa fechada dessas Kisla de sabor e enrolei na minha jaqueta pra levar embora. Só que Ladrãozinho. quando eu tava saindo, escorregou, amo. caiu e quebrou inteira no chão. Fiquei muito arrasado. Mas Meu daí eu Deus. saí e daí eu comecei a cantar com umas pessoas daquela música Chupa piroca na maciota. Chupa piroca é uma coisa linda. Não, eu sei que a versão é xoxota, mas a gente tava cantando piroca. Eu que puxei o coro, obviamente. Isso, quando a gente saiu, daí tinha uma ambulância ali fora, que era tipo, uma ambulância, né, de segurança, pra atender das coisas que poderiam acontecer. E o motorista dessa ambulância simplesmente me chamou, que eu tava cantando, né, o Chupa Piroca, e falou, mano, canta no microfone aqui da ambulância. E eu, muito sem noção, bêbado que tava, peguei o microfone da ambulância e comecei a cantar o Chupa Piroca pra vizinhança inteira ouvir. Eu, cara, não sei o que me passou na cabeça naquele momento, eu só fiz aquilo. Aí, tipo, eu lembro que tinha muita gente com celular, tudo, só que a gente nunca achou o vídeo disso, só tinham achado uma foto de eu fazendo aquilo, mas nem eu tenho mais a foto, então se alguma das meninas tiver a foto, eu vou agradecer, cara. E vamos chupa piroca. Na na maciota. maciota. Chupa Chupa piroca é uma coisa linda. Gente, Tem na língua, isso era na cabecinha. um surto, né? Um surto. Foi um surto. Começava isso, todo mundo cantava. Inclusive, uma balada, eu já tive esse momento de também, do nada, loucaça, começar a chupar piroca e a galera em volta Começar a chupar começa, piroca. todo mundo Bom dia. Eita, telefone sem fio. A Luma começou a chupar piroca no meio de uma festa. Começa a ir no ego, né? Influencer diz, chupei piroca no meio de uma balada em Florianópolis em 2017. Amo. E em clima de festa, uma ouvinte que tava inclusive sumida, vou até mandar um alô para Carolina Leles, mandou um áudio pra gente contando também de alguma festa aí muito louca que ela se enfiou. Alô!
Eu tenho um amigo da faculdade que todo ano é sagrado, aniversário dele, vai todo mundo pra casa dele pra poder comemorar. E a casa dele fica numa cidade que é umas 2 horas e meia daqui, de Juiz de Fora. E o primeiro ano que a gente foi, ele convidou, tipo, todo mundo praticamente da sala da faculdade. E acabou que foram 5 carros lá pra casa dele. Ou seja, né, 20 pessoas, carros lotados. Aí chegamos lá e tal, a casa dele, tipo assim, maravilhosa, piscina, churrasqueira, pai, todo mundo, nossa, final de semana inteiro, que não sei o que, vai ser perfeito. Primeiro dia, a gente acabou com a bebida inteira do final de semana, ficou todo mundo louco, transtornado. Os Bob Esponja. E beleza, né? Acordamos no outro dia já com a cara lá no chão, porque a gente já tinha feito feio, né? De todo mundo já ter morrido no primeiro dia, sendo que a festa realmente ia ser no segundo dia. Puta merda. Estávamos todos dentro da piscina, belos e tal. Aí entra uma pessoa na sauna. E a sauna de lá é aquelas saunas que são conjugadas com a piscina. Nem e sei, aí tão chique que eu nem conheço. entra uma pessoa na sauna e sai. E aí vem uma pessoa, entra na sauna e sai. Todo mundo tipo, meu Deus, o que tá acontecendo, né? Aí chegou... cutuca uma pessoa dentro da piscina e tal, aí sai da piscina, daí a pouco cutuca o outro, sai Como da se piscina. ninguém aí todo tivesse mundo já percebendo. começando a achar estranho, o que tá acontecendo, o que tá acontecendo. Eu tô tensa. Na hora que a gente vai descobrir, fizeram um cocô dentro da sauna. Alguém muito louco, muito bêbado. No primeiro dia, na primeira vez que a gente vai na casa do menino, faz cocô dentro da sauna. E aí... acabou, né? O cara foi lá no chão, todo mundo, nossa, gente, nunca mais eu vou voltar aqui, a gente, nossa, vamos juntar as coisas, vamos embora, que não sei o quê. E a mãe do meu amigo toda fofa, não, gente, não estraga a festa dele por causa disso, não, isso acontece. E todo mundo, pelo amor de Deus, isso não acontece, quem caga numa sauna, né? Como que isso acontece? E aí, enfim, passamos o carão o resto do final de semana. E no outro ano... fomos convidados de novo para poder voltar. Dessa vez já voltou um número um pouco mais reduzido de pessoas, mas mesmo assim eu acho que foi umas 15. E aí, quando a gente chegou lá, tinha na sauna uma plaquinha grudada no vidro da sauna, assim, com um bonequinho, aqueles bonequinhos de palitinho cagando. E aquele símbolo, né, de não faça isso, vermelho em volta do bonequinho e o tracinho em cima. Aí a gente é conhecido como a turma, né, que alguém cagou na sauna. E até hoje, essa história já tem 7 anos, e até hoje a gente não sabe quem foi que cagou. E o único ano que não teve festa foi esse ano de agora, 2021, por causa da pandemia. Obrigada, pandemia. Eu quero ir nessa festa também. Eu quero ir na Chama festa. a gente. Chama a gente. Na sauna. A gente promete que a gente não vai cagar na sauna. Eu amei, até hoje a gente é conhecido como a turma que cagou na sauna. Pelo amor de Deus. Ai, gente, festa boa é assim. Não, mas tem a coisa do cocô misterioso, gente, porque lembra tem vários. Já outras histórias, já né? tivemos várias histórias do cocô misteriosos, assim. Cara, esse do cocô misterioso no ralo, em qual episódio que era? Teve a história da bomba, né? A história do colégio. Lembra que a pessoa cagou e tamparam a cara da pessoa na hora de sair do banheiro do colégio? Lembra no episódio 26? Não. Histórias de colégio. Tu não lembra dessa história? Da pessoa que cagou no banheiro e foi tipo entupiu, tudo foi um estrago. Não me lembro. Tu não lembra isso que foram tirar a pessoa lá de dentro? Tu não lembra que a pessoa que passou a cagona mal, do instituto. A cagona do instituto, sim, a história da cagona do instituto no episódio 26, que os bombeiros tiveram que tirar a pessoa lá de dentro. Embrulharam ela. Embrulharam, ensacaram, sei lá, a guria, e botaram pra ninguém pano na cabeça, pra ninguém ver quem era. Até hoje ninguém sabe quem era a cagona do Ninguém instituto. sabe. E tem a história do cocô no ralo, que é... Teve a história no cocô no ralo, que foi da onde, calma? Que é de... História de bêbado, História com de certeza, bêbado. eu acho. Foi o episódio 33 também, história de bêbado. Provavelmente saiu daí também a pessoa que cagou no ralo. Que cagou no ralo e não apareceu. Eu acho que é uma entidade, não é alguém, entendeu?
cagar nos lugares caga, assim, inesperados. Só pra no dia seguinte todo mundo ficar meio noiado que foi você, sabe? Ficar meio noiado. E o pior dessas histórias é que sempre termina com ninguém sabendo quem foi. Ninguém nunca vai saber, amiga. Se fosse eu... Como é que nunca vai saber? Amiga, se fosse tu, e por acaso tu soubesse, tu falaria? Que eu caguei na sauna? Claro que tu não falaria. Mas eu acho que a pessoa bêbada nem deve lembrar que cagou, né? Amiga, eu não sei. Mas a pessoa cagou e se limpou. Eu uma cidade pra beijar uma pessoa e eu não me lembro. É verdade. Quem dirá cagar na sauna, sabe? É verdade. Com Mas será que a pessoa se cagar limpou? na sauna. Porque aí ficam evidências. Eu faria um CSI e tentaria descobrir. Um Sherlock Holmes ali. Sherlock Holmes. Um Sherlock Holmes nas cuecas ali. Nas cuecas ali. Tipo acho. assim, ó, todo mundo vai deixar a cueca e a calcinha que usou ontem aqui em fila com seu nome numa plaquinha. Eu não queria acusar, mas deve ser coisa de hétero, os machos hétero. Eu acho que é bem cara de macho hétero que usa samba canção curtindo. Eu vou cagar aqui, foda-se. Vou cagar aqui, foda-se. Meu Deus. E agora, saindo um pouco das festas e entrando diretamente na sala de aula, temos algumas participações que falam a respeito de porque professores, a faculdade também é feita de aulas e trabalhos. A faculdade também a gente tem que fazer aula, não é mesmo? Tava lembrando aqui, tem professores clássicos, né? Nossa, nos cursos. todo tem. Toda faculdade Todos tem, né? Eu lembro que a professora que era mais, tipo assim, certa na real, e mais correta, era a mais que a galera odiava, porque era a única que cobrava direito às coisas, sabe assim? Sim. Tipo, ela não perdoava atraso, não perdoava falta, não perdoava nada, atraso de nada. Era, tipo, super regradaça, assim. Meu Deus, o Moodle era tipo... Moodle! Meu Deus, Moodle! Onde tu anda, seu louco? Moodle! Meu Deus do céu! Eu lembro que eu tinha uma foto no Moodle, porque na época era hipster usar chapéu, né? E eu tinha uma foto que era um chapéu redondinho, assim, parecia que eu tinha um Black Power. E aí um dia uma professora falou assim, nossa, que massa que tu fica de Black Power, tu tinha Black Power. E eu fiquei, nossa, gente, de onde é que ela tirou isso, né? Daí eu fui ver a minha foto do Moodle, que parecia que eu tinha um Black, mas era um... Parecia que aquela foto do Moodle também era extremamente Era pixelada, 2 né? pixels. Era 2 pixels só, né, a porra do mundo. Não dava pra ver nada naquela porra. Meu Deus. Mas e sim, aquela... cara, o Moodle, pra quem não sabe o que é o Moodle, é uma plataforma que algumas universidades e, sei lá, escolas têm pra botar PDF, enviar os trabalhos, enviar os arquivos, tudo por ali, né? Um sistema. É um sistema. Um sistema. Putty no sistema. E aí, tinha uma coisa clássica do Moodle, que era entregar trabalho com prazo, assim. Tinha uma hora que não chegava. A hora, né? E quem nunca passou aquela humilhação de terminar o trabalho, sei lá, 10 minutos depois, e ter que falar, oi, prof, posso te mandar por e-mail? Já fechando o Moodle. Posso te mandar por e-mail, Moodle? Ai, que vergonha! Fechou as porteiras do Moodle. Fechou a porteira. O menino da porteira não tinha chorumelas. O Moodle da porteira. Ai, eu amo, cara. O Moodle da porteira. Sempre faltando 2 segundos restantes, né? Sempre quando ficava isso, a galera metia o print, né? Tipo, é momento de entrega, né? É hora de entrega. 2 segundos restantes. Já era muito bom. Quem nunca? Se entrega. Tinha a nossa professora que tinha uma vozinha bem serena, linear, que a galera chamava ela de Jigglypuff, porque todo mundo capotava na aula dela. Gente, era muito difícil ficar ela com é perfeita. Ela era toda calminha, vozinha assim, linear, aí apaga a luz pra ver o slide. Nossa, mas... lembra que tinha um site, Zine? Aham, de pessoas dormindo. Amiga, será que existe isso ainda? Será que existe? Era um Tumblr. Era um Tumblr. Puta que pariu, amiga. A gente nunca vai achar. Era um Tumblr só com pessoas de foto dormindo, cara. Nossa, eu já ronquei uma vez na aula dela. Uma vez na aula, numa outra aula, eu nunca dormia. Eu era muito certinho, assim. Daí um dia eu tava muito cansada. Eu pensei assim, foda-se, você... louquinho hoje. Você louquinho. Aí eu baixei a cabeça, assim, me ajeitei pra dormir, assim. E aí nisso eu escutei a professora falando sobre mim. Só que ao invés de eu, idiota, ficar abaixado, esquecer que tava falando de mim, eu levantei a cabeça bem na hora e tava todo mundo me olhando, porque a professora tava falando de mim, né? Aí eu fiquei igual um, sei lá, um suricato, assim, com a cabeça esticada, assim, sabe? Tipo, todo mundo me olhando. Cara, quem nunca, né? Pestanejo. Cara, eu acho que teve uma vez que eu fiz aula de fotografia com o professor. Pensa, o slide dele era preto. Ai, eu tive essa mesma aula. Tu teve? Sim!
Eu não me lembro o nome dele. Era o Isaac. Ele era muito fofo. Ele era muito Era um fofo. senhorzinho, assim, com uma vozinha bem baixinha. Aí ele era tudo. E aí ele apagava todas as luzes. Aquele slide preto. Mano, ficava uma penumbra. Não era nem penumbra, ficava um blackout. E daí ligava o ar-condicionado, Nossa. fresquinho. O ar-condicionado fresquinho. Não, assim, ó, a galera lutava pra quem ia pegar a cadeira do lado do pilar pra poder encostar a cabeça, sabe? E poder dormir sentado. Querido, porque não tinha como, né? era uma sala muito pequena. Não tinha como tu abaixar a cabeça e dormir, sabe? Tipo, ele via todo mundo, então todo mundo lutava pra pegar a cadeira no pilar pra poder encostar e, sabe, fechar o olho e tentar sobreviver. Meu Deus, assim. era uma prova de resistência do BBB. Era uma prova de resistência, cara. Era muito difícil. Ele era um amor, eu amo. Eu lembro que meu pendrive pegou vírus no computador da fotografia. Cara, eu inseri o meu pendrive no computador da fotografia pra pegar as fotos que eu tirei. Aí eu botei no meu computador. Menina, a mulher do Avast nunca trabalhou tanto. Uma ameaça. Uma ameaça foi detectada. Juro, uma vez eu contei e abriu 32 abas de cavalo de Troia. Mas também aquele computador da fotografia, todo mundo usava. Todo mundo enfiava o pendrive ali, sabe? Cara, pendrive, Todo mundo passava por né? ali. Amiga, pendrive. A gente é velho. Amigo pendrive. A gente levava as coisas lá no Xerox pra imprimir dos pendrive. Nos pendrive, tudo isso, Triste. gente. Idosíssimos. E falando em professores e trabalhos e, enfim, histórias de sala de aula, temos aqui a Teia com a história 2 sobre esses acontecimentos. Alô! Nessa história, a Teia pegou o microfone da professora e começou a cantar. Chuva piroga no meio da sala. Boa noite, eu me chamo Teia e cursei engenharia elétrica na UFPR. E essa história se passou no ano de 2013, no segundo período da faculdade. Ou seja, a gente era muito novinho. Nossa, ainda. faz bastante tempo. Zero noção das coisas, então tá, sem julgamentos. Ah, ela não, a tava gente vai fazendo jogar uma assim. matéria que a professora, tipo, ela era ok, sabe? Só que, tipo, ela ficava a aula toda enrolando, falando das filhas, do marido, da mãe dela, Ai, sabe? ela era Não carente. Era uma aula que a gente ia, assim, sentava no fundo da sala e ficava carregando o celular, batendo papo, bem de boa. Aí um dia eu vi que tava rodando um tablet pela sala, pelos alunos. Eu não entendi o que era aquilo. Até que o tablet chegou no meu grupinho. Ai, meu Deus. Um nerd da sala fez um vídeo da professora lá na frente, falando. E do nada chegava um míssil e a professora explodia desse vídeo. Meu Cara, Deus! quando eu vi aquilo, saiu um grito de dentro de mim. Um grito. Que, tipo, todo mundo olhou. E nisso eu e meu grupo de amigos, a gente começou a chorar de rir, chorar. E eu olhava pro tablet de novo e eu não conseguia parar de rir. Aí eu, gente, tira isso daqui, senão eu não vou parar de rir nunca. A professora já tava muito puta. Aí tiraram o tablet de perto da gente, só que a gente não parava de rir. Eu acho que a gente ficou uns 10 minutos rindo sem parar. Era eu e umas 4, 5 meninas, o grupinho mais ou menos. E sabe, tipo, ataque de riso real, porque a gente se olhava pra professora, pensava nela explodindo do vídeo e chorava de rir. Aí, beleza. Tadinha. Aí a professora ficou brava, mas não falou nada, né? Sei que daí foi passando mais um tempo, foi chegando perto da primeira prova, eu falei, gente, eu vou trancar essa matéria, não tá dando, não tô aprendendo. E eu fui e tranquei, muito esperto, porque quando veio as notas da primeira prova, era tipo, uma das meninas 0, a outra 1, a outra 0,5, a outra 1,5, tudo valendo 10, tá? Aí eu, gente do céu, vocês estão fodidos agora pra recuperar na segunda prova, né? Aí, o que aconteceu? Todo mundo do meu grupinho reprovou. Tipo, a professora reprovou todos, assim, sabe? Por causa daquela situação do riso. E eu, muito lindo, cancelei a matéria, refiz no outro semestre e passei direto. Um beijo! Correto! Ai, meu Deus, corretíssimo. Correto. Ele falou que uma das amigas, inclusive, reprovou, tipo assim, com nota do semestre 0, tá ligado? Não teve nem chance, tá ligado? A nota do semestre ali no... Como se fala? Boletim? Como é que fala? Histórico? Histórico? Sei lá, cara. Veio 0, tá ligado? A média foi 0. Eu fui ficando cada vez mais burro, no caso.
Sabe? O tempo foi passando e eu... Amigo, mas o tempo passou e a gente sofreu calado. Mas, cara, pensa, a gente ia com uma pasta 3 cheia de material. Eu não levava nem caneta no último semestre. Eu nem ia. Levava só, catava um lápis. Eu nem ia. Nossa. Que loucura, né? Como a gente era podre. Podre. E, cara, eu nunca, eu era muito, muito nerd na minha vida na escola e na faculdade eu também fui. Mas no segundo semestre a gente teve matéria de metodologia, de projeto. E eu detesto, até hoje, eu nunca uso metodologia. Quem fala de metodologia tem vontade de vomitar, eu odeio. Eu sou artista, sabe? Eu não gosto de sei lá. Sou artista, querida. Artista. De métodos, não gosto. E aí, cara, eu fui tão mal nessa matéria que eu peguei recuperação. E eu chorei porque eu peguei recuperação, porque eu nunca tinha pego recuperação na vida. Nem no colégio, Nem no colégio. Daí cheguei na faculdade e peguei recuperação. Foi horrível. Mas também estudei tanto que tirei 10, eu acho, na recuperação. De tanto... arrasou, amigo. Honrou o nome. Honrei. E a Lorena Lemos também mandou aqui uma história de trabalhos. Alô? Gente, eu tenho uma história muito boa. Da faculdade, que é de um trabalho. A gente precisou fazer um trabalho de faculdade da aula de fotografia, que a professora pediu pra gente tirar várias fotos e criar um vídeo, né? Era isso. E aí a gente bolou toda a história e tal e criamos a magia do assalto. O nome da história era esse. Que magia do assalto? A gente foi tirar as fotos perto da faculdade no final de semana e tal. E detalhe, a faculdade ela fica num bairro nobre aqui de São Paulo. Eita, tá e a gente foi pra... E lá é assim, como todo bairro nobre, tem muita circulação de polícia, tem várias bases policiais e tal. Enfim, eu tava no primeiro semestre e assim, a gente tinha objetos pra cena, que era vassoura, uma varinha e uma arma de airsoft. Aí, terminamos o trabalho e quando a gente tava saindo, apareceu uma viatura policial falando que a gente tava armado e que receberam várias denúncias, que tinha pessoas armadas lá. E aí a gente explicou que não, que a gente tava fazendo trabalho de faculdade, que era uma arma de airsoft, mas eles pediram os nossos documentos. A gente teve que mostrar tudo certinho. Aí depois ele explicou, olha, quando vocês forem fazer isso, vocês têm que avisar, porque assim, aqui o pessoal é muito desconfiado e blá. Enfim, maior medo que eu passei, assim, pra delegacia. De perrengue, assim, da faculdade. Claro que aconteceu não mais coisa, mas foi mais demorada a situação. Mas vai dar muita coisa pra falar aqui. Gente, eu tô chocado. Eu não tava esperando esse final, velho. Eu não tava esperando também. Amiga, me lembrei daquela história da galinha na faculdade, que eles fizeram a prova na escola, que fizeram a prova com um policial dentro da sala, lembra? Ai, essa história é maravilhosa, gente. Que é do Terceirão pra Vida, episódio 4. Do Terceirão pra Vida. Ai, gente. Esse episódio também é maravilhoso. Gente, eu tô chocada com esse plot twist maravilhoso. Eu tô chocado também. Muito bom, cara. Então, crianças, cuidem quando for fazer trabalho. Cuidem. Cuidem com os objetos. Deus, cara. E temos aqui nossa última participação da Martina, também sobre esforços de fazer trabalho na faculdade. Alô? Eu tenho uma história que é da minha versão do momento intercambista de Dublin. Aê! Pesquisa sem fronteiras pra Amsterdã, na Holanda. E, gente, é muito puxado, assim, o sistema de ensino deles, ou principalmente a universidade, o curso que eu fazia, super puxado. Cada trabalho, assim, a exigência, eu sofri e enfim, entreguei muito mais para cada trabalho daquilo do que depois pro TCC na UFSC para concluir o curso, assim. Muito puxado mesmo, super exigentes. Os professores, assim, meio malvados mesmo, assim, com as avaliações deles. Então, cada vez que tinha um trabalho era uma loucura. E eu tava com uma amiga, cada uma fazendo a sua, mas juntas, viramos várias noites seguidas, assim, que a gente, de verdade, cochilava 1 hora e voltava para fazer o trabalho, não parava para nada. E daí a gente tinha que entregar, digamos que até as 8 da manhã de um dia, e daí a gente terminou lá pelas 6 da manhã, a gente falou, tá, vamos dormir meia hora, e daí a gente vai lá para entregar.
E cada uma achou que a outra tinha botado o despertador e a gente dormiu e não acordou. Acordou e assim, faltava 15 minutos pra entregar o trabalho. E eu morava perto, mas não tanto. A gente foi correndo, que nem umas loucas. E a gente perdeu o ônibus, que a gente achou que ia dar pra pegar. Foi correndo, assim, eu não tinha mais força, porque a gente tava há muitos dias sem dormir. No desespero, e eu lembro, assim, de sentir que eu ia desmaiar. Teve um momento que eu tava correndo, achei que eu ia desmaiar. E eu lembro de só pensar em falar pra ela, tipo, se eu desmaiar, por favor, só tira da minha mochila o trabalho. E continua correndo, entrega isso. Enfim, a gente conseguiu entregar, assim, mas faltando ridículos em 30 segundos. E eles eram bem assim, eles fechavam a porta e deu. E conseguimos entregar, mas, meu Deus, foi o estresse. Se eu desmaiar... Parece, tipo, numa guerra, assim, sabe? Tipo, segue. Pode, me abandona, me abandona. Eu tô rindo muito. Imagina ela no chão, essa assim, tipo, dramaturgia. amiga, confia em ti. Se eu desmaiar... Sim. Cara, só vai. muito 1917, você viu esse filme? Não, ainda não, eu tenho que assistir. Muito, socorro. Ai, eu amei. Ai, cara, mas na Deus, faculdade, quando eu fiz o intercâmbio, eu também me fudi muito, porque o sistema de ensino fora do Brasil é bem diferente, assim. É bem diferente. Pô, os professores são bem diferentes também. Eu lembro de uma vez que eu fiz design de produto lá em Dublin, e tinha muita coisa de desenho, e eu não gosto de desenhar. E aí um dia um professor chegou e falou assim, nossa, parece que uma criança que fez esses teus desenhos. Gente, foi tão horrível ouvir aquilo. Ai, amigo, tuas pinturas vão estar no Louvre, vai esfregar na cara dele. Né, foi muito ruim. E outro tempo, assim, eu entreguei um caderno lá que eles me pediram, e deles, assim, faziam na frente de todo mundo, bem Miranda Priestley, assim, sabe? Falava, tipo... Eles falaram assim, não, esse caderno está inaceitável, sabe? Era uma coisa... Então eu acho que esse... Oh, caralho! Esses reality shows, assim, que a galera é bem cruel, é meio que um espelho da faculdade deles, assim, sabe? Pode ser. Não sei como é que foi pra ti, mas... Porra. Mas eu lembrei de uma coisa que eu fazia na faculdade aqui no Brasil mesmo, né? Sabe o que eu fazia pra... Não, eu sou muito escola Wolf Maia, cara. Eu acho que desde cedo eu venho num treinamento. Eu me autotreino, assim, pra tirar a minha DRT. Porque, cara, sabe o que eu fazia quando tinha que levar uma folhinha, um resumo, assim, só pra tu não se perder? Eu escrevia exatamente como eu ia falar. Com gírias, com tudo, assim. Escreveu teu roteiro. Eu fazia o roteiro, eu escrevia assim, cara, vírgula. Naquela época, tipo assim, eu escrevia tudo, cara, vírgula. Naquela época, tipo assim, pra não parecer que eu tava lendo a folha, sabe? Que eu tava, tipo, só olhando pra consultar, mas eu tava, tipo, literalmente lendo tudo, só que tinha gíria, tinha pausas, tinha risada, sabe assim? Aplausos. Eu escrevi um roteiro. Amiga, tu escreveu um roteiro. Eu escrevi um roteiro. Uma farsa, meu filho. Cara, Escola Wolf Maia. Pra mim, a melhor parte do trabalho era apresentar. Eu amava apresentar trabalho. Eu odiava. Eu amava. Falar, e dava tudo certo, sabe? Ai, amigo, alguém tinha que ocupar esse papel, né? Eu era o porta-voz, sempre. Nossa, eu amava. Tanto que na minha formatura eu fui O orador? O orador. Ai, que amor! Eu amei. Eu e a Laura. Aí era uma amiga, super amiga minha, assim. A gente chegou na banca pra falar e o microfone já tava aberto e eu não sabia. Aí eu abri uma água com gás e falei, amiga, você quer um gole? E assim eu comecei meu discurso. Foi tudo. Alimente seu algoritmo. E vamos de bibliografia. Não consigo falar isso. Eu falei certo? Bibliografia? Bibliografia. E vamos de bibliografia. Não, eu amo que o algoritmo de hoje... Desculpa, amiga, mas sabe quando você... No primeiro dia de aula, geralmente tinha a ementa, né? Do curso, da matéria. Eles falavam assim, aqui pra quem quiser ler aqui a bibliografia. E ficava assim, kkk. Nunca li. Ai, que vergonha. A minha indicação de hoje é um Instagram de um cara que é muito massa, criativo, da parte de vídeo, que o Instagram dele é anem, A-N de navio, E-N de navio, D-F-O-R. Anend4. É o Fernando Schlepper. Não sei se você já conhece, mas ele faz umas edições muito legais, assim, ele faz umas transições muito massa. Ele trabalha até com uma galera grande, ele tem um
um estúdio, ele é fotógrafo. Então ele já fez direção também de vários clipes, várias fotografias, várias campanhas. E é um perfil muito legal pra acompanhar pra você, principalmente que cria vídeos, tipo Reels, TikTok, transições, trabalha com publicidade, é muito legal o Instagram dele. Ele trabalha bastante com tratamento de imagem, edição e... Bah, ele é um gato também. Tipo meio surrealista, assim, sabe? Mistura coisas de realidade, é muito massa. Fica aqui minha indicação do Instagram dele. Que tudo! Fernando Schleipfer. Nossa, amiga, é muito legal, adorei essa referência. Bem legal essa ref, fica aqui a indicação. Tudo. Anende For. Nossa, eu vou seguir ele aqui agora. É bem tua carinha. É, adorei. Gente, a minha indicação, ela vem direto da Samara, que eu tava com ela lá esses dias, no fundo do poço. E aí eu tava ouvindo, assim, uma coisa mais tranquilinha no YouTube. E eu me deparei com um canal chamado Chill Street. Chill é C-H-I-L-L, Street S-T-R-I-E-E-T, né? Enfim, vai estar lá no nossos stories no sábado. E é um canal que tem playlists, assim, eu vou até pegar uns nomes, porque... Low profile? É, lo-fi, amiga. Que fala. Lo-fi? Isso. Isso, é isso que eu quis dizer. Peraí, deixa eu abrir aqui pra pegar o nome. São playlists que estão, tipo assim, ó. Sad song, tipo, músicas tristes pra ouvir quando você tá sentindo falta de alguém. Tudo que você fez foi me machucar, mas tudo que eu fiz foi te amar. Amigo, ou tipo assim, muito sad boy. Eu quero você nos meus braços. Você chorou porque você é você? Tipo, e daí tem fotos tristes. Ali, Ju. Tem umas fotos, umas imagens assim do Bart Simpsons ou do Homer com uma texturinha meio Tumblr. E só que são músicas que a gente ouve no dia a dia, assim. E só que são músicas, como é que se fala? Lentas, slowed, assim. São músicas que foram, Meu Deus, como é que fala isso em português, Miguel? Eu vou te falar. Um remix devagar, câmera lenta, isso, slow. Um remix em câmera lenta, slow, das músicas. Daí você fica ouvindo, assim, é muito bom. E eu achei que poderia... Porque são longas as playlists, é bom pra ouvir. Porque às vezes no Spotify a gente não consegue achar umas playlists, assim, boa. Pra deixar tocando, né? Pra deixar tocando. Daí se você fica ouvindo, assim, tipo... Hallucinate. Tipo Dua Lipa, sabe? Low profile. Ai, caralho, meu Lo-fi. Lo-fi. Mas não é nem lo-fi, é só porque é muito lento, sabe? Sim. É muito bom, gente. Tá um depresshow, mas é bem legal. É bom pra deixar tocando enquanto você trabalha, estuda, assim. Socorro. Ai, meu Deus. Como é que é o nome? É Chill Street. Street. Ai, socorro. Eu vou deixar também aqui a indicação do portal da transparência pra você saber quanto seu professor ganha. Ai, eu amei. Teve esse momento, assim, o portal da transparência pra galera investigar os professores que estavam lá há muitos anos. Sim. Pra saber quanto que ganhavam. Não, amiga, acho que a gente tem que fazer um episódio só de história de professor, porque... Tem. Pelo amor Deve de ter muita coisa. A gente vai chamar um professor aqui. Vai chamar. E eu também. Nossa, teve uma vez um professor que ele falou pra mim assim: sabe qual é o seu estilo? Nenhum. Eu fiquei tipo. Quê? Ele falou que eu não tinha estilo. Eu chorei. Amigo, falou isso pra pessoa mais estilosa desse universo. Mas é que eu acho que eu dou uma razão pra ele, porque na época eu não tinha mesmo. Eu tava tentando entender qual que era o meu estilo. Mas imagina, na frente da sala inteira, o cara chegou pra mim e falou assim: sabe qual é seu estilo? Nenhum. E eu fiquei... Nenhum. Oi? Foi triste. Devia ter falado pra ele assim, ó, quem te perguntou? Perguntou. Deveria mesmo. Idiota. Ai, meu Deus. Então chegamos nas considerações finais deste episódio. Eu gostaria de agradecer a minha mãe, que me apoiou nessa jornada, a universidade pública por existir, militou todo nesse final. Militou. É o RU por me alimentar, aos professores por me encherem meu saco, mas me fazer passar nas matérias, né, amigo, com dignidade. Sim. Com dignidade ao professor. Ao Moodle por não me deixar enviar trabalhos atrasados, e a mim mesmo por ter terminado essa porra, porque olha, é uma missão difícil. Mas depois que acaba também dá um tan,
Assim, e você fica, meu Deus, tô flutuando num espaço limbístico. Fica no limbo, né? É. O limbo do quem sou eu. Quem sou eu? Eu confiro agora o grau de Kátias e Claytons a você que ouviu esse episódio até o fim. Não esquece de seguir a gente lá nas redes sociais, inclusive no LinkedIn, e chamar mais amigos para este grande vestibular, que é um grande kkk. Já segue aí, já vamos fazer o nosso esquema de pirâmide, entendeu? Pra passar no teste aqui da nossa KK Class. Da KK Class. É. E é isso, né? Os Kátias e Claytons, a gente tem que oficializar que esse foi o nome vencedor, né? Eu acho que tem que ser, né? Kátias e Claytons pra É combinar. os Kátias Clayton. É as Kátias Clayton. As Kátias Clayton. É o nosso fandom, é o nome do nosso fandom que ganhou lá na nossa enquete, na sugestão que vocês mandaram. Então a gente vai deixar lá nos stories pra vocês o nome deste fandom. Ok? Pra bater o martelo. Pra bater o martelo, pra vestir o chapéuzinho. A toga, pra vestir o chapéuzinho. Miga, me lembrei, olha, de formatura. Antes, pra variar, eu invento umas coisas, não sei por que eu faço isso, mas eu inventei na faculdade, na hora que a gente foi se formar, eu falei assim, gente, vamos tomar um shot de tequila, todo mundo, antes de entrar, pra se formar? Amigo! Fiz isso. E daí, o problema é, levar uma garrafa de tequila, a gente sentou lá na frente, assim, eu dei um gole na tequila, a menina que tava do meu lado deu um gole na tequila, Como e chegou... No meio da arquibancada? Não, antes de entrar, que a gente fica naquela na salinha... E daí tomei um gole, a menina do meu lado tomou um gole, e nisso entrou a galera chamando pra ir. Ou seja, só eu e ela que a gente tomou um gole de tequila, e ninguém mais tomou, foi só nós, entendeu? Tu ficou doido na formatura, amigo. Mas não fiquei, acho que eu fiquei tão nervoso. Que evaporou o álcool. Evaporou tudo. Ai, que idiota, né, cara? Pra quê? Pra mim.